agonizando num leito de hospital com 11 anos de idade. Ela perdoou o rapaz que a tinha esfaqueado e disse que queria ele com ela no céu. Quase 50 anos depois, esse mesmo homem estava ajoelhado, convertido, chamando-a de minha santinha na canonização dela. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico, e esse é o Todo Santo Dia do dia 6 de julho, dia de Santa Maria Gorete. Eu já peço perdão de antemão a vocês, porque eu sou muito devoto de Santa Maria Gorete, é uma história que me toca muito, então se eu me emocionar no meio do vídeo, me perdoem. Eu tenho uma ligação muito íntima, muito próxima com Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete é a padroeira da paróquia onde eu me converti e onde eu fui paroquiano por muitos anos e onde eu aprendi a ser católico e aprendi a ser paroquiano. Então, apesar de eu não ser católico desde criança, Santa Maria Gorete é como se fosse a santa da minha infância, a santa da minha conversão, da minha infância espiritual. É a primeira santa de quem eu aprendi a história, a primeira santa com quem eu aprendi a conversar, a rezar, cujos filhos, né, os paroquianos da comunidade, me ensinaram a ser católico. Foi ali que eu aprendi praticamente tudo, ou boa parte do que eu falo, por exemplo, sobre paróquia no Diário de um Paroquiano de Aldeia. Inclusive, eu já falei lá sobre esse tema. Algumas vezes eu já falei sobre a minha primeira paróquia Santa Maria Gorete, quando eu fui do grupo de jovens. E foram longos anos, bons anos, e anos importantíssimos para minha formação espiritual, católica, para minha formação pessoal, para ser quem eu sou hoje. E Santa Maria Gorete tem a ver com tudo isso, com a intercessão da minha conversão, tem a ver com tudo. Eu sou católico por intercessão de Santa Maria Gorete. A gente vai ver aqui uma grande conversão, inclusive, por conta dela. Eu coloco a minha conversão na conta de Santa Maria Gorete também, porque de tantos lugares e tantas paróquias grandes e, enfim, tantas possibilidades de ser católico, eu fui me converter, eu fui ser convertido por Deus, não foi obra minha, muito pelo contrário, foi apesar da minha vontade, em uma paróquia pequena, de bairro, simples, cheia de fé e com uma padroeira, talvez desconhecida para muitos, mas de grandíssima importância, umas grandes santas da igreja. Então já deu para perceber a emoção que eu sinto, a relação que eu tenho com Santa Maria Gorete. Se eu me emocionar no meio do episódio da aula, sei lá como é que a gente chama isso aqui, do vídeo, me perdoem e sigam comigo. Abram o coração junto comigo aqui. A gente vai ter uma história, talvez pareça para vocês uma história de violência. De fato é uma história de violência, mas talvez ela soe mais como violência do que quando a gente fala dos mártires do século III, que apesar de serem também violências com muita crueza, tão distantes que a gente acaba não recebendo tanto assim. Então eu sei que pode parecer uma história violenta, mas ela é, para além da violência, ela tem uma história belíssima e é uma história de santidade de fato, de viver o evangelho até as últimas consequências, de ser como criança. Quando Jesus nos fala para ser como crianças, Santa Maria Gorete é um perfeito exemplo disso. Para a gente entender quem é essa criança santa, a gente precisa começar entendendo o ambiente praticamente de miséria em que ela viveu, tá? Santa Maria Gorete nasceu em 1890, a gente tá na virada do século XIX para o século XX, numa Itália que não é o cartão postal que a gente costuma, que a gente tá acostumado, não é a Itália dos grandes monumentos, ou a Itália das grandes vistas, grandes montanhas, ou mesmo a Itália do litoral. A gente não tá falando de nada disso. A gente tá falando de um
campo, de um lugar pobre. A família Goretti, aqui já é uma curiosidade, as pessoas que conhecem Santa Maria Goretti minimamente, por Goretti ser um nome aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, a gente tem a tendência a achar que é um nome composto, Maria Goretti. Na verdade, Goretti é o sobrenome da família dela, tá? O nome dela é só Maria. Os Goretti eram uma família das Marcas, no centro da Itália, uma gente camponesa, devota, camponeses sem terra, então pessoas que só sabiam trabalhar com campo, mas não tinham seus campos. E como não tinham campos, eles precisavam ir atrás de trabalho. E a família Goretti migrou para o sul, para o Lácio, para uma região chamada Paludes Pontinas, perto de Netuno, relativamente perto de Roma, até dá para dizer. A- as Paludes Pontinas eram literalmente um pântano, uma região de água encharcada, insalubre, difícil de trabalhar, muito impregnada de malária. E ali a família se estabelece porque consegue um trabalho, consegue uma terra. Luigi Goretti, o pai de Santa Maria Goretti, era meeiro, que é basicamente alguém que trabalha na terra dos outros em troca de uma parte do que se colhe. É mais ou menos como hoje as pessoas que têm terras arrendam a terra, ou seja, alguém aluga aquela terra para trabalhar naquela terra, só que é muito mais arcaico e muito mais pobre, né? Luigi Goretti cuidava de toda a terra de alguém, produzia e o que sobrava, o que era produzido, parte vinha para ele para que ele usasse para a família ou para que ele vendesse. Quer dizer, ele tinha todo o ônus de tudo e ficava com uma parte daquilo que ele ainda tinha o ônus de tentar vender, de distribuir. Então, era uma vida difícil, uma vida paupérrima. E além da vida paupérrima, né, com o chefe da família produzindo, Luigi Goretti morre de malária em 1900. Santa Maria Goretti tinha por volta dos 9 anos. Deixa a esposa, Dona Assunta Goretti, viúva, com filhos para criar, filhos pequenos. E Santa Maria Goretti, ali com seus 9 anos, eh, acabava sendo o esteio da casa, aquela que ajudava a mãe. Um ponto já importante de destacar: eh, não tinham a própria terra e sequer tinham a própria casa. Eles viviam numa parte da casa cedida, né, alugada dos Serenelli, de Giovanni Serenelli, era o pai, e Alessandro, filho de Giovanni, cerca de 20 anos, eh, que era a casa das terras ali. Então eles não eles sequer tinham uma casa sozinhos, né? Talvez hoje é como se fosse um apartamento, como se fosse essas casas que são vários sobrados, mas muito menos independente. Era um casarão e parte daquele casarão era onde viviam os Goretti. Santa Maria Goretti era uma menina que não sabia ler, que não tinha acesso à escola. Lembre que a gente está falando de uma época em que não existia essa coisa de acesso universal à educação, ou mesmo de facilitação de idades em que se deve estar nesta série, naquela série, aprender isso, aquilo. É, então, uma menina sem instrução, que depois que o pai morreu, virou praticamente a mulher da casa, porque a mãe precisava fazer o papel do pai, precisava ir trabalhar, precisava ir pra roça. Então, Santa Maria Goretti cuidava dos irmãos menores, quando a mãe ia pro campo, cuidava da casa ela própria, ainda criança, né? Como uma mãe adulta hoje de muitos filhos, que cuida dos filhos e cuida da casa, Santa Maria Goretti fazia isso com 9 anos. E no meio dessa lida, que certamente já ocupava o dia dela, ela rezava muito. Ela tinha uma devoção muito forte à Santa Eucaristia, tinha feito a primeira comunhão pouquíssimo tempo antes. E aqui vale fazer uma menção, sempre que esse tipo de situação aparece, eu acho importante fazer, a São Pio X, que foi o Papa
que possibilitou esse acesso mais próximo das crianças à Sagrada Eucaristia. Santa Margarete dá pra dizer que é uma santa fruto direto e muito próximo do trabalho de São Pio X. Para Santa Margarete, a Eucaristia não era um enfeite, um símbolo, não era Jesus representado no pão, não era algo que simbolizava Jesus. Ela, ainda que criança e sem instrução, entendia que a Eucaristia era o próprio Cristo. Apesar de certamente não entender a teologia por trás, a transubstanciação, como as coisas acontecem, ela tinha uma fé inabalável e compreendia o que era a Eucaristia. Entendia que a Eucaristia era o presente mais sério, o melhor presente que ela tinha recebido na vida dela. Aí então, chegamos no dia 5 de julho de 1902. Dona Assunta e os demais vizinhos, trabalhadores estavam no campo. Santa Margarete em casa, costurando, cuidando da irmãzinha de colo. E o Alessandro, o filho do Giovanni Serenelli, como se fosse o vizinho, chamou ela para dentro da casa dele e tentou forçá-la a ter uma relação, né? Estuprá-la, violentá-la. Ela resistiu, com tudo que uma criança de 9 anos poderia resistir. E aí imaginem o desespero dela, porque uma criança, quando tem algum problema, chama os pais, chama a mãe, chama o pai. Só que ela era a adulta daquela casa. A mãe não estava ali. Ela é quem seria chamada se um dos irmãos tivesse um problema. Então, ela, com 9 anos, com 11 anos, perdão, sem potência para se defender, para solucionar esse tipo de situação, era ela própria que era a responsável, era a adulta naquele momento. Os relatos da mãe, Dona Assunta, e do assassino, Alessandro Serenelli, indicam que quando ela rechaçava Alessandra, ela dizia: não, é pecado, Deus não quer. Imagine, é bem a frase de uma criança, ela não elaborou um tratado sobre isso, ela não tem. É uma frase simples, é pecado, Deus não quer. É, é claro que a gente não tem a filmagem desse momento, mas esses relatos foram guardados piedosamente, eh, dados tanto pela mãe, que ainda viu Santa Maria Gorete viva por algumas horas, quanto pelo Alessandro, que estava lá naquele momento. Ele, cego de raiva por ter sido recusado, pega uma espécie de sovela, né? A gente tradicionalmente diz que ela levou facadas, mas eh, ela foi perfurada com um outro tipo de instrumento, do campo. E ela foi golpeada 14 vezes. 14 perfurações no corpo de uma menina de 11 anos. E ela não morreu na hora. Ela foi levada para o hospital de Netuno. No dia 6 de julho, no dia seguinte, ela falece aos 11 anos. Faltava mais ou menos 3 meses para ela fazer 12 anos. E antes de morrer, em sofrimento, Santa Maria Goretti perdoa o Alessandro. Uma criança no leito de morte sofrendo das dores de 14 facadas. E aí, se hoje isso seria grave, imaginem, em 1902, com a medicina da época, numa cidade do interior, possivelmente costurada, se é que os médicos tiveram o trabalho de fazer isso, sofrendo as dores de toda sorte, com a mãe ali do lado, tantas coisas que ela poderia querer, precisar, pedir pra mãe, pedir pra que a mãe ajudasse, chorar, pedir pra que tirasse dali, perguntar quando ela iria ficar bem. De todas essas coisas, ela
perde o seu tempo, o seu esforço, a sua saúde, o pouco da saúde que ainda restava, pra fazer questão de dizer à mãe que ela perdoava o assassino dela, o Alessandro Serenelli. E mais, frase dela completa diz que ela queria ter Alessandro com ela no paraíso. A preocupação dela não era se ela ia sobreviver, se ela ia sair dali, se ela, sei lá, se ela podia querer qualquer coisa, podia pedir alguma coisa pra comer, ela podia querer um colo da mãe. Imaginem uma criança de 11 anos diante da morte, num leito de hospital, certamente um hospital com cara daqueles sanatórios antigos, cadeiras e camas de ferro, paredes com mofo. E nesse lugar, a preocupação dela era perdoar o assassino. E aí, vejam como isso de fato é. Ela não queria parecer boa, ela não queria que o Alessandro soubesse que ela era alguém que perdoava. Isso não é um teatro, porque ela complementa e ela diz que ela quer o céu pra ele. Então ela não quer apenas que ele saiba que ela perdoou, ela quer que ele seja perdoado para que ele possa se converter, para que converso ele possa ter uma vida santa e possa estar no céu. Ela quer a santidade, ela deseja a santidade do assassino, que é muito mais do que perdoar. Bom, a história dela não para na morte dela, porque o Alessandro foi preso, foi condenado a 30 anos, e pelos próprios relatos dele, nos primeiros anos, ele não tinha se arrependido. Possivelmente era como uma boa parte dos presidiários que a gente encontraria hoje, só esperando a liberdade para poder voltar à vida que tinha. Só que em dado momento ele tem um sonho com Santa Maria Goretti, que o perdoa no sonho. Notem, ele estava preso, ele não sabia que ela tinha perdoado ele no hospital. Ele reconhece o seu pecado, pede perdão, se confessa. Quando ele sai da prisão, mais ou menos 27 anos depois, ele vai visitar a dona Assunta e pedir perdão à própria mãe dela, né, de Santa Maria Goretti. Dona Assunta provavelmente contou a ele do perdão da filha quase 30 anos antes, perdoa o assassino, recebe a comunhão ao lado dele e em 1950, na canonização de Santa Maria Goretti pelo Papa Pio XII, eles vão estar lado a lado na proclamação do Papa. Santa Maria Goretti foi beatificada em 47, canonizada em 1950, e em 1950 foi a primeira vez documentada na história, ao menos, que uma mãe assiste à canonização de um filho. Nós tivemos agora isso em 2025 com eh, São Carlo Acutis. Mas a primeira vez que isso aconteceu na história foi com Santa Maria Goretti. E mais, também é a primeira vez que o assassino vê a canonização da sua vítima. Os dois juntos. Papa Pio XII, inclusive, resume esse arco todo dizendo que o sangue da mártir e as lágrimas do assassino arrependido, numa só oração, seriam as únicas coisas capazes de fazer esse prodígio, que é a conversão de um homem dessa forma, culminar na canonização de uma santa. A história dele culminar na canonização da própria santa que ele vitimou. A pequena e doce mártir da pureza, como o Papa Pio XII chamou, aquela flor do lácio, a flor que nasce no pântano, é simbólico, é curioso, mas é simbólico
Deus tem dessas coisas, gosta de nos mostrar as coisas dessa forma, que de fato a região de Netuno onde a família Goretti vivia era um pântano mesmo. Então, o pântano, do pântano surge Santa Maria Goretti, e principalmente ao nosso olhar de hoje, dá pra dizer que do pântano da vida ou do pântano social surge Santa Maria Goretti, né? De um lugar de eh, ignorância, de pobreza, de dificuldade, surge uma santa que é o evangelho vivo, que viveu nos seus poucos anos de vida o evangelho de Cristo. Levou o próprio Cristo, amou como o próprio Cristo. A santa que saiu do pântano para o altar, para ser modelo de vida para os católicos. É uma menina de 11 anos, sem instrução, cuidando da família, que se negou a ser violentada não pela violência em si, mas porque aquilo feria a sua alma, feria a sua amizade com Deus. Quantos de nós hoje ferem a amizade com Deus por coisas muito mais banais, por vontade própria? Quantos de nós hoje temos dificuldade de perdoar as maiores bobeiras? Temos dificuldade de pedir perdão, de perdoar? Hoje é um ótimo momento para tu pedir a intercessão de Santa Maria Goretti, para que ela te ajude a perdoar aquela pessoa que tu não consegue perdoar, para que ela te ajude a receber o perdão daquela pessoa que não quer te perdoar, para que tu reze por aquela pessoa que não te perdoa. Eu sou suspeito para falar, provavelmente Santa Maria Goretti para mim é a maior santa do dia de hoje, ainda que tenhamos grandes santos, tá? Mas eu tenho certeza que é uma santa que tu precisa pedir a intercessão dela. Na minha vida, a providência colocou ela e é uma santa que sempre atende. Mas nós temos outros santos de hoje. Antes disso, eu vou te lembrar de deixar o teu like, a tua inscrição. Se tu tá vendo no celular ou no tablet, dá o hype aí. Bem importante isso. E também vou te lembrar que nós temos a Selo, a loja de camisetas com a coleção Regra, os lemas das ordens religiosas, camisetas para viver no dia a dia, não são outdoors de catolicismo, não. É para viver a fé como a gente vive a fé, discretamente, sem pregação, mas estando com ela ali o tempo todo. Como diz o catecismo, lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Ainda tá com R$ 89,90 o preço das camisetas, temos moletons também. Aproveita que é por poucos dias esse preço, tá aqui. Eu sempre aponto errado. O QR Code tá aqui. E o link também tá na descrição, vistacelo.com.br. Não seria o todo santo dia se não perdesse a bateria de uma das lâmpadas, né? Voltou. Vamos aos nossos santos de hoje. O nosso martiriológio indica Santa Maria Goretti no destaque, apesar dela ser uma santa da virada do século XIX para o XX já. Né? Os destaques eles saem da ordem cronológica, mas na sequência temos então os santos mais antigos e depois os mais recentes. Nós temos Santa Ciríaca em Nicomédia, na Bitínia. Nicomédia que é justamente essa região aqui onde a Turquia se junta com a Europa, tá? Por aqui. Nicomédia, que ficava muito próximo ali, inclusive, de onde viria a ser Constantinopla. Santa Ciríaca, ela viveu aquele período de perseguições do Império Romano, e a devoção dela é muito forte no sul da Itália, em Trópia principalmente, tá na Calábria, no sul da Itália.
inclusive longe de onde ela morreu, né? São Rômulo, diácono e mártir em Fiesole, na Toscana, ali na Itália. Ele é conhecido como o primeiro mártir daquela diocese, daquela região. Apesar de poucas fontes históricas, ele é venerado como aquele que deu sangue para fundar aquela comunidade, praticamente. São Cisos, o Grande, né? São Cisos Magno, eremita do Egito, um dos padres do deserto, um dos nomes de ouro da espiritualidade do deserto, né? Assim como Santo Antão, por exemplo. É, foi um daqueles sacerdotes, daqueles católicos que buscavam o deserto para viver a solidão. Ironicamente, Deus mandava cada vez mais discípulos a eles no deserto por conta da sua santidade. São Paládio, bispo na Escócia, ele foi enviado de Roma à Irlanda como bispo, morreu ali na Escócia. No mesmo período, por exemplo, que São Germano de Auxerre combatia os pelagianos entre os bretões, então, no calor da luta contra o pelagianismo, nós tínhamos São Paládio nas Ilhas Britânicas. Inclusive, ele é uma figura da primeira evangelização das Ilhas Britânicas. Ele é anterior ao grande São Patrício, por exemplo, que é o grande evangelizador, especialmente da Irlanda. São Paládio antecede ele. Santa Monena, a abadesa de Armagh, na Irlanda, já no ano de 517, São Paládio é em 432, tá? Quase 100 anos depois, Santa Monena, na Irlanda, já no tempo que a fé católica já começava a se enraizar na ilha, ela fundou o mosteiro de Kilivi. Foi abadesa e um dos pilares das grandes mulheres que ergueram e sustentaram a vida religiosa da Irlanda nos primeiros séculos, lembrando que a vida religiosa feminina e masculina foram pilares importantíssimos em toda a Europa, mas muito fortemente nas Ilhas Britânicas. São Gor, presbítero que vinha da Aquitânia, na França, com a aprovação do bispo de Trèveres. Lembrem que Trèveres era uma cidade importantíssima dos primeiros séculos, aqui a gente está falando do século VI. Ele vai para as margens do rio Reno, na Alemanha, funda um hospício e um oratório para receber os peregrinos. São Justo, monge de Condá, na Borgonha. Não temos muitas fontes sobre ele, mas é um santo de culto local bem antigo, tá? No momento que a vida monástica também, reforçando, era importantíssima para o desenvolvimento católico. São Thomas More, em 1535, hoje não é o dia dele, tá? O dia dele a gente já passou, foi dia 22 de junho, junto com São John Fisher, liturgicamente falando, mas São Thomas More morreu no dia 6 de julho e o martirológio faz questão de nos lembrar isso. Ele que foi chanceler do rei Henrique VIII e foi morto justamente por não aceitar o cisma que o rei dele estava fazendo, né? O cisma anglicano. O beato Thomas Alfield, um sacerdote, também vítima do cisma anglicano, mas aí já no reinado de Elizabeth I, que num primeiro momento cedeu à tortura, abjurou da fé, foi exilado, mas no exílio se arrepende, volta para a Inglaterra para fazer apologética de defesa dos católicos, para acusar a fé anglicana, e por isso foi enforcado em Tyburn, o patíbulo famoso de Tyburn. O Beato Agostinho José Elias Desgardin, ou Desgardin, talvez, um monge cisterciense que morreu num barco prisão, né, ao largo do Roquefort. Esses barcos prisões eram para onde mandavam os sacerdotes em geral, os religiosos, os católicos. Ele foi levado do mosteiro de Septfont e morreu contagiado pela doença que os próprios companheiros de prisão a quem ele cuidava tinham, né? Então ele cuidava dos doentes enquanto preso. A beata Susana Águeda Deloy, em Orange, também morreu na Revolução Francesa em 1794. Ela é uma das 32 mártires de Orange que foram mortas, assim como ela, tantas outras foram mortas em ódio à fé católica. São Pedro Wang Zulon, na província de Hebei, da China, morreu durante a perseguição dos Boxers. Foi levado a um templo pagão e, como recusou a renegar a fé em Cristo, morreu enforcado num poste lá. Ele é um dos mártires chineses canonizados por São João Paulo II no ano 2000. A Beata Maria Teresa Ledochowska, que é conhecida como a Mãe da África, ela se dedicou a vida inteira aos africanos oprimidos pela escravidão, numa época em que
Pouca gente no mundo secular se ocupava disso, tá? Olhava para essa chaga da história da humanidade. Ela fundou o Sodalício de São Pedro Claver, que era um santo também, o grande apóstolo dos escravizados. Ela morreu em 1922. E por fim, Santa Nazária de Santa Teresa, uma santa conhecida como uma santa argentina, apesar de ter nascido na Espanha. Ela emigrou, a família dela emigrou para o México quando ela era pequena, e do México, com zelo missionário, ela se lança por toda a América Latina, se consagrando, de algum modo, à evangelização dos pobres em várias nações, funda o Instituto das Missionárias Cruzadas e foi canonizada pelo Papa Francisco em 2018, morreu em Buenos Aires, na Argentina. Como eu falei, para mim, Santa Margarete é a maior santa de hoje, a história mais emocionante, mais inspiradora, a grande intercessora. Mas eu quero saber de ti. Quais santos te chamaram mais atenção hoje? Quais tocaram o teu coração? Comenta aqui embaixo. Quais santos falaram mais ao teu coração, falaram mais com a tua história hoje? Se tem alguém que precisa conhecer essas histórias, que precisa aprender a perdoar, que precisa ouvir um pouco sobre Santa Maria Gorete, que precisa conhecer os demais santos, envia esse vídeo, tá? Manda o link, fala do vídeo sobre o vídeo com os teus amigos. Deixa o teu like, te inscreve, dá o hype, faz tudo que tem que fazer aqui, o sininho. Isso ajuda que esse vídeo chegue mais gente, ajude mais pessoas. Não esquece da nossa selo, camisetas católicas, R$ 89,90 por enquanto, faltam poucos dias para acabar. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.